Meu nome é Bianca Salvetti e sou professora de idiomas com formação em letras, professora do Senac e fundadora do curso de idiomas Can Speak. Curso de inglês descomplicado para profissionais de hotelaria e turismo. Hello people! Olá, gente! Este é o módulo 1 e vocês ouvirão a seguir o primeiro capítulo, que será sobre Meeting People, Greetings and Presentations, ou seja, conhecendo pessoas, cumprimentos e apresentações. Ok, vamos começar nosso módulo 1. Começaremos pelos greetings, ou seja, os cumprimentos. Quais são os mais comuns em língua portuguesa? É o nosso bom dia, em inglês, good morning. Boa tarde, good afternoon. Good evening, que é quando a gente chega à noite, então boa noite de chegada. Boa noite de saída ou despedida, quando a gente não vai mais ver aquela pessoa naquele dia, então a gente já diz good night, isso após as 6 da tarde. E o goodbye, que é o nosso simples adeus. As apresentações, as formas de tratamento que a gente pode utilizar no nosso trabalho, no nosso dia a dia, quais seriam? Primeiro, a forma mais educada que se tem, isso pode ser how are you? Como vai você? E como é que você responde a isso? Um simples fine, bem, ou ok, que a gente também usa em português, não é mesmo? Quando a gente está numa conversa entre dois e quer saber quem é aquela terceira pessoa próximo a nós, homem ou mulher, tanto faz, a gente pergunta who's that? Who's that? Simples assim. E quando a gente quer ser bem educado e dizer àquela pessoa que a gente teve o prazer de conhecê-la ou conhecê-lo, simples, nice to meet you. Nice to meet you. Prazer em conhecer você. Tanto faz também para homem ou para mulher. Agora, quando a gente sabe a forma de perguntar e conhece ou desconhece uma única palavra, por exemplo, em inglês. A gente conhece, aliás, ao contrário, a gente conhece em inglês e não conhece em português. Vamos dizer que a gente já está nesse nível, ou que alguém te pergunte isso no teu trabalho. Então, vem um turista e pergunta, how do I say thanks em português? Como é que eu digo obrigado em português? Porque thanks quer dizer obrigado. Então, o que ele fez? How do I say é como é que eu digo? E ele substitui aquela palavra lá no meio pela palavra que ele quer saber. Então, how do I say thanks? Como eu digo obrigado em português? Em português. Mas digamos que é o contrário. Você sabe a palavra em português e quer sabê-la em inglês. Então, começa do mesmo jeito. How do I say? Como é que você sabe? Você sabe em português, é obrigado. Então, how do I say obrigado in English agora? Então, como é que eu digo obrigado em inglês? Ok? E como é que seria a resposta? Tanto da primeira quanto da segunda. Então, how do I say thanks em português? É direta a resposta. Então, como é que eu digo obrigado em português? Responde obrigado. Ele não quer saber em português? Diga em português só aquela palavra que ele perguntou. Então, se você quer saber em inglês aquela outra palavra, how do I say obrigado in English? Então, como é que a pessoa ia responder? Thanks. Apenas a pergunta que você fez. Apenas a palavra. E a frase que todo mundo que trabalha com turismo, e hotelaria, mais diz, é a frase mais corriqueira e a frase que você mais vai ter que saber dizer. Então é, can I help you? How can I help you? Como eu posso ajudar você? Ou posso ajudar você? E qual é a que você mais vai escutar? Can you help me? Você pode me ajudar? Então vamos lá. A nossa fase agora é de testar isso em
pequenos textos. Eu vou lendo para vocês e vou traduzindo ao mesmo tempo e nós vamos fixar o nosso foco na linguagem, na fala, porque mesmo as crianças, na nossa língua portuguesa mesmo, elas aprendem a falar, depois a escrever. E isso vai acontecer com todos vocês, como aconteceu comigo, certo? Esse método que eu criei, assim que eu estava aprendendo, me alfabetizando, por assim dizer, na língua inglesa, foi de colocar a pronúncia como eu a estava ouvindo. Então, sem me preocupar, primeiramente com a escrita, eu estava sempre preocupada com a fala. Eu queria usar. E se vocês fizerem como eu fiz, vocês terão sucesso. Vamos nós ao nosso primeiro texto. É um diálogo entre Larry e Sue. Larry, um rapaz, certo? E Sue, uma moça. Eles não estão numa situação ainda de hotel. São apenas duas pessoas que estão se encontrando pela primeira vez. Vamos ver como é que esses dois iniciam uma conversa? O Larry se adianta e diz, "Good morning." Ela simplesmente olha para ele e diz exatamente a mesma coisa. Good morning. Então, bom dia. Bom dia. Ainda não disseram seus nomes. Seguindo. My name's Larry. E ela responde, My name's Sue. O que eles disseram? Meu nome é Larry. E ela respondeu, meu nome é Sue. O Larry responde, Hi, Sue. Oi, Sue. E a Sue responde, Oi, hi, nice to meet you. Prazer em conhecer você. Qual é a resposta dele? Nice to meet you too. Ou seja, prazer em conhecer você também. Só para lembrar, quando alguém diz nice to meet you, uma resposta educada, polida, é nice to meet you too. Ou seja, prazer em conhecer você, resposta, prazer em conhecer você também. O to no final é esse. Vamos a mais um texto desse nosso módulo 1. Agora é uma conversa, um diálogo entre Carlos e Mia. Carlos inicia a nossa conversa. Good afternoon. Mia responde, Good afternoon. Então o que eles disseram? Boa tarde. Boa tarde, respondeu a outra. Carlos continua, I'm Carlos. Eu sou Carlos. Today is my first day. Hoje é o meu primeiro dia. A Mia responde, Nice to meet you. Prazer em conhecer você. Welcome, Carlos. Bem-vindo, Carlos. Carlos responde, Thanks. Obrigado. Anything I can do to help you? Pergunta Mia. Ou seja, alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar por você? Carlos responde, Yes. Who's that? Sim. Quem é aquele? Mia responde, That's Mr. Folks. He's the boss. Aquele é o Mr. Folks. Ele é o chefe. Vamos enfatizar agora a parte da ajuda com outro pequeno diálogo, mas agora entre uma pessoa que trabalha no hotel e uma que é um hóspede. Vamos lá, vamos dizer que o nome da que trabalha no hotel é Victoria. Vitória. Ela pergunta ao recém-chegado, Can I help you? Posso ajudar você? Aí o nosso hóspede responde, Yes. How do I say good afternoon em português? Sim, como é que eu digo good afternoon em português? Ou seja, como é que eu digo boa tarde em português? Ela simplesmente responde, a Victoria diz boa tarde. E o nosso hóspede responde thanks, obrigado. Num outro diálogo, a gente vai ver uma situação que acontece nos lugares onde não há placas bilíngues. Por exemplo, há um hóspede que continua a perguntar a uma pessoa que trabalha no hotel. Digamos que o nome dessa seja Tara, né? O hóspede pergunta, Can you help me, please? Você pode me ajudar, por favor? A Tara responde, Sure, claro.
Então o hóspede pergunta, what does barbearia mean? O que significa barbearia? Porque a placa só está escrita em português. Então a Tara responde, barber shop, ou seja, barbearia em inglês. Então o nosso hóspede responde educadamente, thanks, obrigado. É sempre bom a gente buscar novas palavras, aumentar o nosso vocabulário. Então, vamos a alguns 5 palavrinhas que a gente escuta muito e usa muito nessa área de hotelaria e turismo. Então, como é que seria o metrô em inglês? A gente diz subway. O restaurante, a gente pronuncia restaurant. E aí vai outra dica minha. Esse Rzinho que todo mundo que já fala inglês há um tempo fala, quando você vai iniciar esse tipo de palavra, é como se existisse um U logo depois do R. Então, restaurant, restaurant. Fala um pouquinho rápido e você vai falar o R como se já falasse inglês há muito tempo. Vai treinando aos poucos, vai seguindo as aulas que você vai falar perfeitamente. Vamos lá, agora ponto de táxi. Taxi stand. Lembra standard? Stand é alguma coisa que está lá fixa, um ponto. Tarifa, tipo de táxi. Fare, fare. E gorjeta, que todo mundo gosta de receber porque trabalha bem e merece, é a tip.